E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, no vídeo de hoje a gente vai entrar numa montanha russa de emoções que a gente vai do riso ao choro com Pantera Negra 2 Wakanda Forever. O filme foi lançado aqui nos cinemas Brazucas no dia 10 de novembro e ele é o primeiro longa em que a gente tem a presença do Pantera Negra, mas não contamos com a participação de Chadwick Boseman. O longa ele conta como a nação Wakanda ela tá lidando com a morte do rei T'Challa, assim como com as constantes investidas das grandes nações para se obter o vibrânio. E em meio a todo esse caos, uma nova ameaça se coloca em evidência, fazendo com que a nação de Wakanda fique em ainda mais risco, principalmente agora que ela não conta com nenhum protetor. E uma coisa que eu tenho que deixar aqui claro para vocês é que a gente não pode esperar que esse filme ele seja tão bom quanto o primeiro. E isso se deve principalmente pela ausência de Chadwick Boseman. E você pode estar se perguntando por que a ausência de Chadwick tem que fazer com que a gente vá para Pantera Negra 2 com a expectativa um pouco mais baixa. Então eu vou tentar explicar para vocês. O que acontece é o seguinte, quando o filme Pantera Negra ele foi idealizado, os roteiristas partiram da premissa de que o protagonismo seria de Chadwick Boseman, ou seja, o roteiro foi escrito, a narrativa foi elaborada de uma forma que enaltecesse e valorizasse a atuação de Chadwick Boseman. Então era uma coisa toda voltada para o ator. Mas como ele veio a falecer de uma forma muito súbita, uma forma que ninguém estava esperando, o roteiro ele não teve muito tempo para poder conseguir se adaptar. Então aí o que foi que os roteiristas fizeram? Eles tiveram que elaborar agora uma nova forma de contar a história do Pantera Negra. E tendo esse fator em mente de que o filme ele tinha sido idealizado pensando no protagonismo de Chadwick e agora teve que fazer essa mudança de narrativa, vamos para a análise do roteiro. O longa ele já se inicia com a triste história do falecimento do rei T'Challa. E nesse momento é que você percebe que a ausência de Boseman ela vai ser uma presença constante no filme inteiro. Diferente do seu antecessor, o Wakanda Forever ele não tem aquele ar alegre, aquele ar descontraído e super divertido. Muito pelo contrário. Ele é cercado de muito luto e de uma nação que ela tenta se reerguer em meio a esse luto. Com a narrativa coesa, o roteiro nos mostra que a história desse novo filme, ela de fato é sobre luto, mas ela também é sobre superar essa perda junto com o público, ou seja, é a superação do povo de Wakanda juntamente com o público. É como se a gente estivesse compartilhando esse sentimento de perda e que todo mundo precisa agora se preparar para poder ver o que é que vem pela frente. E a gente percebe em vários diálogos, em pequenas referências, de que o filme ele tenta a todo momento prestar homenagem a Chadwick Boseman, tenta valorizar a memória desse ator. Mas, ao mesmo tempo, o roteiro se mostra muito comprometido em criar uma nova narrativa, ou seja, mostrar que de fato existe algo planejado lá pro futuro. E eu confesso que pegar um público que já tá meio que ressentido por conta da perda de Chadwick, criar uma nova narrativa, fazer uma nova abordagem, isso pode ser muito, mas muito complicado. Mas que de alguma forma eles conseguiram fazer funcionar na tela e ficou muito, mas muito bom. Ao trazer novos personagens que pareciam ter sido introduzidos para fortalecer o reino de Wakanda, o filme tem aquela viradinha de chave e mostra que esses novos elementos eles não foram introduzidos com a intenção de fortalecer o reino, mas sim de colocar ele em ainda mais perigo. E eu sinceramente curti muito, mas muito essa viradinha de chave, porque eu percebi que o filme ele estava querendo prestar homenagens, mas ele também estava comprometido em contar uma história nova, elaborar personagens novos, e isso foi incrível. E já que a gente está falando de mudança de tom, viradinha de chave e tal, vocês se lembram que lá no início do vídeo eu falei que esse filme ele teve uma mudança na forma como a história ia ser narrada? Pois bem, os roteiristas eles conseguiram fazer isso muito, mas muito bem. Principalmente porque eles deram um protagonismo mais que merecido à atriz Angela Bassett. E essa mulher, galera, ela é incrível em escalas estratosféricas. Dando vida à Rainha Ramonda, uma mulher que agora se encontra no trono de Wakanda, ela vai precisar não só passar por cima do luto da perda de seu filho, como ela vai ter que reagrupar o povo de Wakanda e se preparar para ataques devido a uma nação relativamente enfraquecida pela perda de seu protetor. E esse destaque que Bassett recebeu foi um golaço de roteiro, porque nos mostrou uma atuação profunda que conseguiu trazer a tristeza, mas ao mesmo tempo a força dessa personagem, sem contar com o fato de tornar essa personagem mais complexa, mais profunda, muito mais do que o que a gente imaginava, pelo menos no primeiro filme. Mas essa complexidade não afastou o público dela, muito pelo contrário, fazer com que ela ficasse mais complexa e meio que mais humana, mostrasse o lado de mãe, mais o lado de rainha, com aquele
pulso firme, mas com coração fraco, fez com que o público simpatizasse mais, fez com que o público se identificasse mais com ela e torcesse mais por ela, o que foi perfeito e lindo, 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 lindo de se ver na tela. Por sua vez, essa mudança de storytelling, ela também vem para poder nos apresentar a nossa nova Pantera Negra. E é aí que a minha ressalva começa. Isso porque Levita Wright, como Shuri, que é a irmã do Rei T'Challa, desde o primeiro filme, ela não me causou nenhum tipo de empatia, sabe? Pelo menos não uma empatia tão grande. Eu achei uma personagem rasa e de atuação passível, onde essa mediocridade ela se torna visível ao fazer comparações diretas com as atuações de Bassett e do próprio Boseman. Tendo isso em vista, colocá-la como uma nova protagonista pareceu ser a saída mais lógica e a única saída para o roteiro, principalmente pela fatalidade súbita que foi a morte de Chadwick Boseman. Entretanto, o roteiro tenta, galera, o roteiro tenta muito fazer com que Shuri seja uma personagem relevante, seja uma personagem carismática, seja uma personagem complexa, mas a atuação de Wright, ela não permite que isso aconteça. E mais uma vez, é uma atuação passável, é uma atuação que não faz diferença e que quando isso é colocado em evidência por ser um protagonista, isso fica ainda pior, isso fica ainda mais incomodativo, o que pra mim foi péssimo. Isso tá seco, tá grosso. Pra vocês terem uma ideia, eu criei mais empatia pela personagem Riri Williams, que é interpretada pela Dominique Thorne, que é uma personagem coadjuvante, do que pela própria Shuri, que é a personagem principal, que é a protagonista. Então você vê que realmente tem um grande problema aí. Mas mais uma vez, ao meu ver, isso não tem a ver com uma falha de roteiro, até porque os roteiristas eles ficaram de mãos atadas, mas sim com o fato de termos uma atuação fraca por parte de Wright, que foi forçadamente colocada em evidência. Com a trilha sonora impecável, o filme ele vai da tristeza até os alívios cômicos, passando pelas batalhas de tirar o fôlego. E todos esses momentos eles foram muito mais intensos por conta dessa trilha sonora. Não é à toa que depois que o filme acabou, eu fui procurar lá no Spotify as músicas que foram utilizadas no filme, porque realmente foram assim perfeitas. E o CD do filme tá muito, mas muito bom. E uma coisa que a gente precisa falar é sobre a computação gráfica. De fato, Pantera Negra 2 tem muita computação gráfica, mas diferente de Adão Negro, o filme utiliza esse CGI, essa tecnologia de computação, de uma forma muito inteligente e totalmente justificada. Ouviu isso, DC? Tem como usar muita computação gráfica, mas ser justificado. Então pega essa dica aí com a Marvel, porque eles fazem isso muito, mas muito melhor que vocês. Dessa forma, Wakanda Forever é um filme sobre luto, ou pelo menos de superação desse luto. Ele se inicia com uma perda, mas caminha de mãos dadas com o público, mostrando que é possível sim uma superação. A única cena pós-crédito nesse filme, ela nos leva numa jornada de superação, que inclusive pode arrancar muitos suspiros e até algumas lágrimas daqueles mais desavisados. Dessa forma, eu e Iago dou 5 almofadinhas pro filme, porque de fato eu achei que a história ela trouxe uma bela homenagem a Chadwick Boseman, mas que ao mesmo tempo conseguiu criar uma nova identidade para o povo de Wakanda, tudo isso devido a um roteiro conciso e muito bem escrito. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não foram no cinema, vão conferir porque vale muito, mas muito a pena. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!